Bom dia, crianças! Hoje nós vamos ter aulas de ciências. Vocês vão abrir o módulo na página 170, o módulo 2. Como vocês estão, pessoal? Estou melhorando né? Que eu estava muito dodói. Vamos aqui. Nessa aula de ciências, nós vamos continuar falando sobre as plantas, que foi o nosso capítulo sobre as plantas, né? As utilidades das plantas. Hoje nossa aula vai ser mais de leitura, mais de acompanhamento, então vocês vão ficar aí acompanhando a leitura junto com a tia, certo? O subtema hoje é as plantas e os seres humanos, o extravismo vegetal, o cultivo, certo? Porque nós vamos ver da página 170 até a página 175, ok? No Brasil, existem comunidades que vivem próximos aos rios e que extraem recursos do ambiente para o seu sustento. Essas comunidades são chamadas de ribeirinhas. Na Amazônia, os moradores da comunidade Jamaraquá se alimentam dos peixes que pescam no rio e da mandioca que cultiva. Isso é no Amazonas, né? O modo de vida dessas pessoas, né? E vocês observarão aí que eles se alimentam das coisas da natureza. Nós também. Os moradores da comunidade Maguari, no Pará, utilizam as folhas de palmeiras, conhecidas como curuá-pixuna, para cobrir suas moradias. Com esses exemplos, podemos perceber que o ser humano utiliza as plantas para diversas finalidades, para moradia, para se alimentar, não é isso? Alimentos, bebidas, roupas, combustíveis, móveis, entre outros produtos podem ser feitos a partir das plantas, né? Então, poxa, o que seria da gente se não tivesse as plantinhas, né? O que seria dos seres vivos, dos seres humanos e dos animais, né? Muitas vezes o ser humano extrai da vegetação nativa do ambiente as plantas que precisam. No entanto, também cultivam planta para obter os materiais que ele necessita. É o que veremos a seguir, certo? Tudo é extraído da natureza, das plantinhas. Vamos ver o que é extravismo vegetal. Observem aí as imagens, né? Aí você agora vai compreender o que pode ser extravismo vegetal. Como vimos na página anterior, os moradores das comunidades de ribeirinha obtêm da vegetação nativa muitos materiais de que precisamos para construir casas, barcos e fabricar produtos. Nativa é da própria região, entendeu? A retirada das plantas ou de parte delas da vegetação nativa, ou seja, da vegetação que não é cultivada, é chamada de extravismo vegetal. Veja alguns exemplos. Do caule da seringueira, o ser humano extrai o látex, material utilizado para a produção de borracha natural, utilizada em balões de festas, por exemplo. Das folhas da carnaubeira é possível extrair uma cera que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. Continuando, gente, vocês viram aí, né, da planta extraiu da planta do caule da seringueira para fazer o látex, para extrair o látex que é utilizado para fazer a borracha. A borracha, né, não só aquela borracha que a gente usa na escola. Das folhas da carnaubeira, tá aí, eles extraem uma cera, né? E alimentos e para fazer tintas e medicamentos, né? Além da carnaubeira, outras plantas fornecem o óleo, que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos e na alimentação, como os óleos de coco, de dendê e de girassol. Vamos para a página 172. Vocês viram aí, gente, a utilidade das plantas, né? Além delas servir para fazer nossas moradias,
como vestimento de roupa, nossa alimentação, ele serve como para construção de casas, para remédio, né, para fazer os medicamentos, né, porque é extraído das plantas. Agora vamos lá. Na página 172, vocês vão ver uma fotografia aí. O que é que vocês podem ver? Uma pessoa está cultivando uma horta. Acredito que é uma horta. É uma horta. O que a pessoa da fotografia está fazendo? Ela está plantando. Pode ver aqui que são cebolinhas, não é isso? O ser humano, ele pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e alimentos. Em geral, o cultivo de planta é utilizado em horta. Quando é que se fala de horta? Quando é que as plantinhas são hortas? Na horta a gente encontra o couve, encontra o alface, a cebolinha, o coentro, certo? O couve-flor, o repolho, isso é a horta. E temos também os pomares. Os pomares são aquelas plantações que são frutas, são plantinhas que são frutas, certo? As hortas são locais nos quais se cultivam plantas como alface, agrião, cenoura, couve, repolho e batata. Aí vocês veem a fotografia. Os pomares são onde se cultivam principalmente plantas frutíferas, como laranjeira, macieira, pessegueiro, limoeiro, vidreira, certo? Na página 173, nós vamos falar sobre horta comunitária. Andando pelo bairro onde mora, Amanda encontrou um terreno público que estava sendo utilizado para descarte incorreto de lixo. Preocupada com os problemas que o lixo causaria, ela reuniu os moradores do bairro e, com a autorização da prefeitura do município, criaram uma horta comunitária no local. Aí vocês podem ver que legal ficou, melhor do que lixo, né, gente? A horta comunitária é um local onde se cultiva diversos tipos de plantas, geralmente utilizadas na alimentação. Essas hortas são mantidas com um trabalho coletivo de pessoas da mesma comunidade. Por exemplo, da comunidade, se fosse fazer uma horta aqui na Praia do Futuro, só serviria para quem ajudar era o pessoal da comunidade da Praia do Futuro. Os alimentos colhidos na horta comunitária são distribuídos entre as pessoas dessa comunidade. O que sobra pode ser doado ou vendido para auxiliar na manutenção da horta. Como o acúmulo de lixo nos terrenos pode prejudicar a saúde da população? Como é, gente? Porque com o acúmulo de lixo ele vai trazer insetos, e insetos trazem doenças, não é isso? E também, quando chover, pode criar enchente e trazer muito mais doenças ainda. Alguns dos projetos sociais têm como objetivo na criação das hortas em comunidades de baixa renda. Comente a importância desse tipo de horta nessas comunidades. Página 174. Agora, certo? Hidroponia. Vamos ver o que é hidroponia. Então, vocês entenderam o que é a horta comunitária, não é isso? Vamos lá. Ao responder as questões, geralmente lembramos de locais que têm solo, como vasos ou terrenos. No entanto, algumas técnicas permitem que plantas como alface, rúcula e morango sejam cultivadas sem uso do solo. É a hidroponia, é uma dessas técnicas. Imagine plantas sendo cultivadas em tubos plásticos, por onde circula uma mistura de água e de nutrientes. Essa é uma técnica de hidroponia. Nela, as raízes das plantas ficam em contato com essa mistura que fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Tá aí, ó, o cultivo, ó, como é que acontece. Até agora, conhecemos as hortas e pomares. No entanto, a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil é cultivadas em plantações. As plantações ocupam terrenos de grande dimensão nos quais geralmente são cultivadas plantas do mesmo tipo, como milho, soja, trigo, algodão.
E as plantas cultivadas em plantações podem ser utilizadas diretamente na alimentação ou como matéria-prima na indústria de alimentos. O arroz, por exemplo, é utilizado diretamente na alimentação. Já a soja, ela pode ser utilizada como a matéria-prima da fabricação do óleo, leite e suco, por exemplo, certo? Vamos para a página 175. As plantações também podem fornecer matéria-prima para outros tipos de indústrias. O algodão, por exemplo, é utilizado para fabricar tecidos. Já a cana-de-açúcar é utilizada para produzir outros alimentos e também o combustível é da cana-de-açúcar. Observem aí as imagens, certo? Há também as plantações que fornecem madeira para a produção do papel e móveis. Vocês sabem, né, que o papel ele é feito da madeira. E os móveis da nossa casa, as portas, a madeira que é usado para fazer o nosso telhado, tudo é feito, tirado da planta. Vamos aqui. Também a gente utilizamos planta para fazer remédio. Esse aqui é um remédio que a tia Dani fez para quando a pessoa está espirrando muito, quando a pessoa está com estalecido, gripada. E aqui tem vários tipos de plantas aqui dentro. Uma delas é o eucalipto, tem o álcool, e o álcool também é extraído da planta, né, da cana, certo? Vamos aqui. Vocês vão ver, eu vou ler agora. Florestas de eucalipto são cultivadas pelo ser humano, que eu acabei de falar sobre o eucalipto. Os eucaliptos são cortados os troncos e são levados para as indústrias. E nas indústrias a madeira serve de matéria-prima para a produção do papel. Então, eles usam a planta do eucalipto, né, para poder fazer o papel. Passa pela indústria, pela transformação e se transforma em papel. E a folha serve para fazer chá, para banhar a cabeça quando a gente tá com muita gripe, aí aquela ali ela ajuda a soltar a secreção, certo? E aqui, gente, nós encerramos a nossa aula de ciência sobre a utilidade das plantas. Beijo!